Uma boa tarde a todos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Já quero agradecer, irmão, pelo convite. E eu me sinto privilegiado em trabalhar este assunto com vocês, porque infelizmente muitos adventistas ainda não têm a verdadeira compreensão acerca da cultura. E a pergunta é: qual deve ser a relação do cristão com a cultura no qual ele vive? E o meu objetivo é que você saia daqui tendo em mente que você precisa abandonar alguns extremos para que o reino avance e o nome de Cristo seja glorificado em nossa cultura. Eu quero convidá-los neste momento a abrirem a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Se o irmão já puder projetar o tema, ficarei muito grato. Jeremias, capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Vamos ler os versículos 4 e 5. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 4 a 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam queijos o seu fruto. Esse texto é a base para nós termos a compreensão da importância do remanescente com a sua cultura. Porque, irmãos, eu quero desmistificar alguns extremos que há em nosso meio, principalmente na igreja adventista do sétimo dia. Porque é um grupo de pessoas que chega para os jovens e diz o seguinte: olha, a cultura do qual você vive é uma cultura diabólica. Ou seja, esse grupo de pessoas procuram encontrar o dedo do diabo na cultura, procuram ver tudo que há no mundo ou no país o dedo de Satanás. Então esse grupo de pessoas que diz o seguinte: olha, cristão e cultura são duas coisas antagônicas. Mas também há um outro extremo. Que extremo é esse? É um grupo de pessoas, é um grupo de cristãos que não sabem filtrar, que aceitam tudo sem peneirar, sem julgar, ver se aquilo que a cultura está lhe proporcionando agrada a Deus ou ao diabo. E é por isso que eu gostaria que você saísse dessa igreja tendo em mente que Deus pede para que o remanescente, a igreja adventista, os membros dessa igreja venham se relacionar com a cultura do seu país. Porque se nós soubermos relacionar com a nossa cultura, nós saberemos levar a mensagem de Cristo às outras pessoas. Quer um exemplo? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma familiaridade com a sua cultura, com a cultura do seu tempo. Quando Paulo foi para Atenas, a Bíblia diz que, chegando em Atenas, Paulo ele vai se deparar com a idolatria que havia naquele lugar. E a Bíblia diz que o seu ser, o seu coração não se conformou, ficou totalmente agitado. Ou seja, irmãos, ele não se conformou ver a população daquele tempo envolta na idolatria. Só que a Bíblia diz que um dia, Paulo, andando pelas ruas de Atenas,
ele vai se deparar com um altar. E esse altar estava sendo dedicado a que Deus, irmãos? Ao Deus desconhecido. Ou seja, Paulo ele aproveita esse gancho para falar acerca de Cristo. Paulo chega para os atenienses e diz o seguinte: olha, atenienses, percebo que em tudo vocês são piedosos, vocês são religiosos, porque andando aí pelas ruas de vocês, eu me deparei com um altar ao Deus desconhecido. Portanto, esse Deus que vocês não conhecem, é este que eu quero apresentar a vocês, o Deus Criador dos céus e da terra. Aquele que não pode habitar em templos humanos. Ou seja, Paulo pegou a cultura daquele lugar para falar acerca de Cristo. E eu quero que você saia daqui não apenas entendendo que você precisa se relacionar com a sua cultura, mas que também você precisa, como cristão, produzir cultura. Deus não nos pede apenas para consumir a verdadeira cultura, mas Deus nos pede para que nós, que somos cristãos, venhamos a produzir cultura em nossa geração. E para acabarmos com esses extremos, primeiro precisamos entender o que é cultura. Se você fizer uma pesquisa muito rápida o Google vai nos dar uma definição do que seria cultura. Escute, por favor. Cultura é um conjunto complexo de conhecimentos, crenças, costumes, arte, leis e hábitos que são adquiridos e transmitidos por um indivíduo como membro de uma sociedade. Ela é expressa em símbolos, prática e tradições que moldam a forma como as pessoas agem, pensam e sentem, influenciando sua visão de mundo e relações sociais. Isto é cultura. Ou seja, não tem como você se apartar da cultura em que você vive. Porque você carrega traços da sua cultura, a forma de você se expressar, a forma como você pensa, a forma como você se comporta, o tipo de crença determina a cultura em que você faz parte. E a cultura tem algumas características principais. Primeiro, a cultura ela é aprendida e transmitida. É passada de geração para geração. Essa é uma das principais características de uma cultura. A segunda característica de uma cultura, ela é dinâmica e transformadora. Ou seja, ela se transforma com o passar do tempo. Terceira característica, ela abrange todas as esferas da vida humana. E aí eu faço uma pergunta: tem como você ficar isento da sua cultura? Não. Porque a cultura está em todos os âmbitos da tua vida. E quarto, ela molda a tua visão de mundo. E no texto que nós acabamos de ler, Jeremias capítulo 29, versículo 5, nós podemos encontrar uma ordem de Deus a Israel. E esta ordem é clara. Que ordem é esta? Produzam cultura em Babilônia. E vocês podem perguntar, mas Gabriel, aonde eu posso encontrar um mandato cultural em construir casas e plantar pomares? Uma coisa que precisa ficar bem gravada na mente de vocês é que antes do primeiro mandato, melhor dizer, antes da primeira ordem de Cristo à sua igreja,
já no Novo Testamento, em ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, antes desta ordem, Deus havia dado um mandato cultural. Deus havia dado uma ordem para que a humanidade produzisse cultura. E aonde nós podemos encontrar esse princípio? No Éden. Pois é no Éden aonde Deus chega para Adão e Eva e pede para que eles lavrassem a terra e cultivassem o solo. E a palavra cultivar vem à mente a palavra agricultura. E esta palavra agricultura se deriva de que palavra, irmãos? Cultura. Em outras palavras, criação é aquilo que Deus cria a partir do nada. Cultura é aquilo que você pega, é a matéria-prima que foi criada por Deus e a modifica para o benefício da sociedade. Isto é cultura. Ou seja, antes de Deus dar a ordem, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, Deus, antes desta ordem, já havia pedido: vocês, enquanto seres humanos, estando nessa terra, produzem cultura. Ou seja, irmãos, existe cultura boa e cultura ruim. A pergunta é: o que você tem produzido nesta sociedade e o que você tem consumido como cultura para você tem beneficiado a tua vida espiritual, a tua vida moral ou tem denegrido? Tudo vai depender do tipo de cultura que você está possuindo. Agora, irmãos, por que nós gostamos tanto de cultura, irmãos? Você já parou para pensar que nós, seres humanos, nós amamos a cultura? E nós estamos dispostos a consumi-la? Por que isso? E aí os teólogos, eles traduzem esse sentimento em uma palavra em latim, que é imago Dei. E o que significa esta palavra? Imagem de Deus. Com base em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Acompanhe comigo, por favor, a leitura. Vá comigo para Gênesis capítulo 1, versículo 26. E aí você encontra o motivo pelo qual nós gostamos de cultura. Estamos dispostos a consumir cultura. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Em outras palavras, porque nós gostamos de produzir cultura e consumir cultura? Porque Deus colocou isso no ser humano. É algo que faz parte da nossa essência. É por isso que os teólogos vão chamar de imago Dei, imagem de Deus. É interessante que o pastor batista Rodrigo Bigo, comentando sobre este texto em sua palestra, O Cristão e a Cultura, essa palestra é do ano de 2024, ele vai dizer o seguinte: com base em Gênesis capítulo 1, versículo 26, toda a produção cultural, bem como toda a existência que o ser humano pensa, faz, realiza e vive, foi planejada pelo próprio Deus. Assim, Deus é o produtor cultural
cultural por excelência, pois cria o ser humano com a capacidade de criar cultura. Dessa forma, a produção cultural é uma dádiva divina concedida à humanidade. Ou seja, cultura nada mais é do que uma dádiva de Deus à sociedade, à humanidade. É por isso que você faz de tudo para consumir cultura. É por isso que não cabe a mim dizer, olha, a cultura é do diabo, porque eu estou indo contra o princípio bíblico. E qual é o princípio bíblico, irmãos? Produzam cultura. Este é o princípio bíblico. O que a nossa nação, o nosso Brasil, tem gerado cultura? Tem sido uma cultura boa, sim ou não? O nosso país tem exportado boa cultura? Na Europa ou em outros lugares, infelizmente, o Brasil é conhecido como a cultura do funk. O funk nós sabemos que é um estilo musical brasileiro, mas é um estilo musical de nível baixo, mesmo que eu reconheça que quando o funk surgiu, ele surgiu como um estilo musical para criticar governadores, prefeitos, apontar o crime, mas infelizmente o funk tem sido um estilo musical de baixo nível e tem produzido um conteúdo imoral e diabólico. E infelizmente há um problema que está presente dentro da nossa igreja. Interessante aqui no livro A Visão Transformadora, na página 87, esse livro identifica o maior problema dos cristãos desse século. O livro diz o seguinte: infelizmente, os cristãos têm sido seguidores da cultura em vez de formadores da cultura. Nós temos seguido cultura. A pergunta é: será que nós temos produzido uma boa cultura? Infelizmente, eu estou falando ao povo que não apenas dentro da igreja, mas até fora mesmo da igreja adventista, no meio pentecostal, no meio evangélico. Infelizmente, nós abrimos mão de certos elementos culturais e hoje, infelizmente, esses elementos são governados por homens ímpios. Quem é da década de 60, da década de 50, da década de 70, sabe muito bem que havia algo na sociedade que fora apontado como um instrumento do diabo. A televisão. Ai do crente se tivesse uma televisão em casa. Até chegou um nível de pastores dizerem que a televisão nada mais era do que a marca da besta. E o que aconteceu? Muitos cristãos abandonaram a televisão. E quem assumiu, irmãos, a televisão? Os ímpios. Sendo que a maioria dos programas que há na televisão agrada a Deus, sim ou não? A maior parte das músicas que são cantadas na televisão agrada a Deus, sim ou não? A culpa é de quem? Dos cristãos. Por terem se afastado tanto da sociedade, que deixaram a sociedade entregue nas mãos dos ímpios. E infelizmente os ímpios têm tomado conta de certos elementos culturais que nós deveríamos ter tomado. E
cabeça, não, eu preciso me afastar completamente da sociedade. O que seria da nossa cultura ocidental? Na teologia e filosofia, nós temos dois grandes expoentes que eram cristãos, mas também que navegaram no ramo da filosofia: Santo Agostinho de Hipona e Santo Tomás de Aquino. Homens extraordinários, homens que impactaram o ramo da filosofia. E o que dizer da religião e política? Nós temos Martinho Lutero. Porque quando a gente fala de Lutero, a gente pensa aí no contexto religioso, mas não. Lutero impactou a sua sociedade, Lutero impactou a política do seu tempo e a própria educação. Se nós temos uma educação pautada para todas as classes, isso se deve à reforma protestante. Porque a reforma protestante, ela foi levantada por Deus para restaurar princípios esquecidos pela Igreja Católica Romana, mas também Deus a levantou para impactar a sociedade daquele tempo. Outro nome que impactou a política, Wilberforce, e o outro, Dietrich Bonhoeffer, um homem pastor luterano que se levantou contra o governo nazista e que salvou muitos judeus das mãos de Hitler. Por quê? Porque ele entendeu que a vida espiritual não se resume dentro de uma igreja, mas sim que Deus nos chamou para impactar a nossa sociedade. O que dizer da música? Nós temos Beethoven e Bach. E nós hoje utilizamos a Quinta Sinfonia de Beethoven, usada para compor o hino do nosso cenário, Jubilosos te adoramos. Mas você sabia que a Quinta Sinfonia de Beethoven não foi criada para ser tocada dentro da igreja, mas fora da igreja? Porque a nossa cultura não precisa ficar inscrita dentro da igreja. Ela precisa o que, irmãos? Sair daqui e alcançar os ímpios. Na ciência nós temos Nicolau Copérnico, temos Isaac Newton. Na literatura temos C.S. Lewis, Shakespeare, Dostoiévski. E na arte nós temos Rembrandt. No livro A Política Segundo a Bíblia, esse livro nos diz o seguinte: a influência cristã resultou em mudanças extraordinárias, como a abolição da escravidão, a ênfase sobre a alfabetização universal e sobre o livre acesso ao ensino, leis que protegem os trabalhadores de indústria e leis que protegem as mulheres de abusos. Ou seja, os cristãos do passado entenderam que a vida religiosa não se restringe apenas em uma igreja, em uma catedral. O maior erro do cristianismo foi ter se afastado completamente da sua cultura. Se nós tivéssemos em mente a mesma estratégia de Paulo, saber se relacionar com a cultura do seu tempo para levar o Evangelho às outras pessoas, já teríamos pregado o Evangelho há muito tempo. Eu quero trabalhar com vocês rapidamente qual deve ser a relação do cristão com a cultura. Há 3 tipos de comportamento. Se você quiser anotar, fique à vontade. O primeiro comportamento de um cristão diante da cultura nós chamamos de alienação. É um extremo que enxerga todos os elementos culturais como algo que pertence a Satanás.
Você já viu aquelas pessoas que dizem o seguinte: olha, não assiste filme. É pecado assistir filme. É pecado ler o livro As Crônicas de Nárnia. É pecado ler o livro Senhor dos Anéis de Tolkien. E muitos ignoram que estes homens que escreveram As Crônicas de Nárnia, o Senhor dos Anéis, na realidade eram cristãos. E dentro das Crônicas de Nárnia e dentro do livro Senhor dos Anéis, nós podemos encontrar elementos cristãos. Eu não sei se você sabia disso. Ou seja, irmãos, alienação são aqueles tipos de pessoas que proíbem outros a fazerem algo e as pessoas acabam sendo alienadas. Ou seja, por que você não assiste tal tipo de filme? Porque o pastor disse que é pecado. A pergunta é: você procurou ver se aquele filme agrada a Deus ou agrada o diabo? Se aquela tal música agrada a Deus ou agrada a Satanás? Ou você é apenas um alienado que está se comportando porque o outro pediu para você fazer isso? E é interessante é que esse grupo de pessoas, eles proíbem certos comportamentos, mas eles também aderem certos tipos de cultura. Vocês já viram aquelas denominações que dizem que usar barba é pecado? Homem não pode usar barba, principalmente quem é pastor, porque é pecado. Onde está escrito isso na Bíblia? E se vocês perceberem, essas igrejas que proíbem pastores usarem barba, eles aceitam pastores usarem bigode. Sabe por quê? Um elemento cultural. Porque no período da ditadura militar, os militares aceitavam a pessoa usar barba. E isso acabou entrando dentro da igreja. Ou seja, você não consegue se distanciar da cultura em que você vive. Irmãos, tem lógica usar esse tipo de roupa? Em pleno estado quente. Se a gente for usar a lógica, não. Isso aqui nós herdamos da onde, irmãos? Da Europa. Eu não estou falando se é certo ou errado. O que eu quero mostrar para vocês é que nós estamos inseridos dentro de uma cultura. E tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você veste, está refletindo a cultura em que você vive. Então não tem como você ficar isento da cultura do seu país. Então nós temos este primeiro grupo, que nós chamamos de alienados. O segundo grupo nós chamamos de assimilação. Enquanto os alienados veem tudo que há, todos os elementos culturais, tendo o dedo de Satanás, a assimilação já é um grupo de cristãos que não tem filtro e que aceitam todos os elementos culturais. Isso aí já é o extremo, ou seja, não, Deus não se preocupa com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu bebo, com aquilo que eu como. Não, eu posso fazer tudo. E não é assim. O desejo de Deus é que venhamos ter um comportamento de aproximação. Ou seja, Deus requer não pessoas alienadas. Deus não requer isso. Deus não requer pessoas alienadas, nem pessoas que aceitam tudo. Deus requer pessoas que se aproximem da sua cultura, que tenham um comportamento que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida em relação à cultura. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Finalmente,
irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, qual deve ser o comportamento do cristão diante da sua cultura? É saber distinguir elementos culturais que agradam a Deus e que agradam o diabo. Isso. Por isso não via com aquelas perguntas: Gabriel, ir no cinema é pecado? Gabriel, assistir esse filme é pecado? Tudo de elemento cultural, utilize como base Filipenses capítulo 4, versículo 8. É puro, é justo, é amável, é de boa fama, edifica a virtude, edifica a moral, senão, não agrada a Deus. Se edifica, agrada a Deus e pegue aquilo para pregar o Evangelho. Para encerrar, infelizmente, o nosso país, ele não tem produzido uma boa cultura. E na Europa, em outros lugares, nós somos conhecidos como a terra da corrupção. Nós somos conhecidos como a terra da imoralidade sexual, onde mulheres usam seus corpos para se promover. Infelizmente, o nosso país tem produzido cultura lixo, porque eu fico perguntando qual é a motivação ou o que leva um cristão a passar quase 1h30 assistindo um programa focalizando. Cultura lixo. O que leva um cristão a assistir Big Brother? Cultura lixo. O que leva um cristão a entender todas as Copas do Mundo, todos os jogadores, todos os times de futebol? Cultura inútil. E você, cristão, você sente vergonha da sua cultura? Aquilo que o teu país tem passado para as outras nações? Eu até senti. Eu sentia vergonha. Eu dizia: eu não acredito que eu faço parte de um país que produz uma cultura lixo. Até que eu me deparei com o comentário do pastor John Stott, no seu livro O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Ele me revelou uma verdade que eu fiquei sem palavras. Veja o que ele vai me dizer. Nosso hábito cristão é lamentar os padrões do mundo em deteriorização com um ar de desespero. Criticamos sua violência, sua desonestidade, sua imoralidade, seu desrespeito à vida humana, a sua ganância materialista. O mundo está indo por água abaixo, dizemos, balançando a cabeça. Mas a culpa é de quem? Ele faz essa pergunta. A culpa é de quem? Quem é o culpado? A pergunta que precisamos fazer é: onde está a igreja? Porque o sal e a luz não estão permeando em nossa sociedade. Antes de você criticar sua cultura, pergunte de quem é a culpa do Brasil ter exportado tanta cultura inútil. De quem é a culpa, irmãos? A pergunta é: onde está a igreja? Pois Jesus olha para mim e para você e diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. Ou seja, eu não criei vocês para que vocês fossem freiras. Eu não criei vocês para que vocês sejam monges. Mas o meu objetivo é que vocês entrem na sociedade em que vocês vivem e venham conquistar
conquistar almas em prol do meu reino. E como nós iremos conquistar esta nova geração para o reino de Cristo? Produzindo uma boa cultura, tendo os elementos da palavra de Deus. Por isso que Ellen White, com este comentário em série. Ellen White, no livro Maior Discurso de Cristo, capítulo de número 2. Ela nos diz o seguinte: os seguidores de Cristo devem ser mais que uma luz entre os homens. Eles são a luz do mundo. Jesus diz a todos quantos proferem seu nome: vós vos entregastes a mim, e eu vos entreguei ao mundo como meus representantes. Como o Pai o enviara ao mundo, assim declara ele, também eu os enviei ao mundo. João 17, 18. Como Cristo é o instrumento para a revelação do Pai, assim devemos nós ser o meio de revelação de Cristo. Que sejamos como Lutero, que não apenas restaurou a verdade da palavra de Deus, mas influenciou a cultura do seu tempo. Que sejamos como Beethoven, Copérnico, Isaac Newton, homens que não apenas pregaram o Evangelho, mas impactaram a sua cultura. E se hoje nós temos benefícios, é porque esses homens resolveram sair dentro de 4 paredes e ir até os outros. Deus não nos chamou para sermos freiras, nem monstros, mas Cristo nos chamou para sermos o sal da terra e luz do mundo. Amém. Ficou bem claro, irmão? Porque o meu objetivo é não ir para os extremos. Porque Satanás, ele ama trabalhar com extremos. Se ele não nos leva a um extremo, ele nos leva para outro. Então, todo elemento cultural, julgue com base em Filipenses capítulo 4, versículo 8. É puro, é amável, é de boa fama, tem algum tipo de louvor, edifica a moral e a virtude do ser humano. Então, é isso daqui que eu vou me apropriar e vou utilizar este elemento cultural para alcançar outras